Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, bom dia! Paz, saúde e prosperidade para você. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre você. Você tem um dia de excelência, um dia magnífico, extraordinário. É o que nós desejamos. A família Agindo Deus deseja a você um dia de grande prosperidade, de uma grande colheita de bênçãos na sua vida. Fique com a gente, que os nossos minutinhos são pequenos aqui, mas a fé é grande. E no final eu oro por todos vocês. E se você quer interagir com a gente, enviando um pedido de oração ou dizer como você está recebendo a nossa programação, compartilhe através do nosso WhatsApp exclusivo 41 99 615 5162 99 615 5162, código de área 41 99 615 5162. Que Deus te ilumine e te fortaleça. Falando em fortaleza, é muito importante ser fortalecido pela fé, através da palavra de Deus. E nós precisamos, muitas vezes, romper muitas barreiras. E tem que ter a fé. Por quê? Porque a fé tem o poder de romper barreiras, de superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Qual é a barreira que você está enfrentando? Qual é a situação que você está olhando pelos olhos naturais e só está vendo dificuldades, obstáculo, situações parece que impossíveis de você vencer? Mas a fé tem esse poder. Por isso que eu estou focando maciçamente a fé. Que, aliás, toda ministração, todo ensinamento que nós ensinamos aqui, é claro que tem o ingrediente a fé. Mas esses dias, essa semana, eu estou falando um pouco mais da fé. Porque fé é um assunto inesgotável, certo? E quando enfrentamos desafios, é justamente, minha gente, a fé nos capacita a enxergar além das circunstâncias e confiar no poder de Deus para nos sustentar e abrir caminhos. Olha que lindo esse texto aqui de Isaías. Olha que coisa sensacional. Isaías 43, o verso 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que eu estou vendo aqui? Que com fé, minha gente, podemos mover montanhas e ver o impossível se tornar realidade. É isso que Deus está falando. Então Deus tem um caminho novo para você. Deus tem a rota certa para você. Quem sabe até ontem você estava na rota errada e hoje você sintonizou aqui, seja que através aqui desta emissora de rádio ou quem sabe através do nosso canal no YouTube, ou de alguma maneira você está me ouvindo, de alguma plataforma de áudio que você está me escutando. Então é um sinal que Deus quer conectar com você e você está conectado com a gente. Deus agirá. Qual é a tua causa? Através da fé. Então alimente a sua fé, zele pela sua fé, para que você vença os obstáculos, para que você vença. E hoje você vai ter um dia brilhante, um dia magnífico, um dia sensacional. É o que eu estou declarando, é o que eu estou profetizando para você. Por quê? Porque a fé é um elemento fundamental na vida cristã. Sabe por quê? Porque ela é capaz de transformar vidas, de operar milagres. Então nós devemos sim, devemos nos esforçar
para cultivar uma fé inabalável, nutrida pela palavra de Deus e fortalecida pela perseverança e também a paciência. Exatamente. Que possamos ser encontrados fiéis, confiando plenamente no poder e na fidelidade de Deus, mesmo diante dos maiores desafios. Que a nossa fé seja um testemunho vivo do amor e da graça de Deus, atraindo outros para o conhecimento da verdade e para um relacionamento transformador com Cristo. E diante disso, eu entro em mais um episódio da fé para a cura. Esse que vos fala, Edson Nogueira, eu já recebi bênçãos de cura divina na minha vida através da fé. Teve uma delas que foi através da fé da minha mãe. Me lembro muito bem, ainda criança, e sempre gostei desde criança. Naquele período morávamos com os nossos avós em um sítio, uma propriedade rural, e a minha querida vovó, ela fazia pães, aquele forno a lenha, né? Uma coisa linda, né? Eu tenho em mente essas boas memórias, né? Lembranças. E a minha avó fazia em torno lá de 8 a 10 pães, porque naquela época meu avô, minha avó, naquela época muitas famílias, né, eram numerosas, né? Tinha ali 6, 7, 8, 10 filhos ou até mais, né? Então eu tinha muitos tios, todos eles trabalhavam ali no sítio com meu avô, e a minha avó então fazia pães. E eu me lembro, nessa faixa de 7 aninhos, eu lembro quando eu precisava ajudá-la a cilindrar. Sabe o que é isso? Cilindrar pão? Ela colocava massa ali e eu tinha que ficar lá na manivela ali cilindrando o pão para ela, né? Então eu fiz muito disso. E eu me lembro, inclusive, quando criança, a minha mãe dizia assim: olha, você vai ajudar a sua avó, depois você vai brincar. Então foi uma fase interessante, coisa de criança, mas eu aprendi. E o mais bonito é quando a minha avó ia pegar os pães lá do forno, aquele pão caseiro, delicioso, coisa gostosa, é bom demais, hein? Se você está me ouvindo agora pela manhã, deve estar dando água na boca, né? Até eu tô com vontade, aquele café gostoso com pão caseiro, mas aquele pão de verdade, né? Pão caseiro mesmo, né? Então era muito gostoso. Mas por que eu tô falando disso? Porque eu gosto até hoje de pão, né? E eu me lembro que eu fiquei doente. E eu tinha uma infecção na garganta. E quando dava essa infecção, olha, até para tomar água, doía. Era coisa assim, muito terrível, vamos assim dizer. Mas eu fui curado por Jesus. A minha mãe, era um dia da semana, e ela ia com o meu avô ao culto. Para orar, para falar com Deus na igreja. E naquele dia eu muito com febre, passando mal, e a minha mãe disse assim, o meu avô disse assim: Heloísa é o nome da minha mãe, Heloísa, você não vai hoje no culto, né? E era de noite, né? E daí ela disse: não, eu vou sim, eu quero ir lá. Mas o menino não está bem, mas eu vou. Ela me levou. No caminho, minha gente, ela disse: eu tenho fé que ele vai ser curado hoje. Gente, eu estava indo com a minha mãe, com o meu avô, minha avó, e tinha mais uma tia junto ali, e estavam indo para o culto. No meio do caminho, e como era longe, a gente morava no sítio, e a igreja era na cidade, então, e naquela época não era carro, era carroça, cavalo, eu sou dessa época, né? E eu lembro muito bem, uma fase interessante, e eu me lembro que eu estava mal, mas a minha mãe falou: não, eu vou levar, mas você tem certeza? Vou. O que aconteceu? A minha mãe foi. Só que ela foi sábia, ela levou um lanche para mim, ela levou umas fatias de pães ali, né? Gente, no meio do caminho eu disse para minha mãe: mãe, eu quero comer pão da vovó. Olha o que acontece, eu comi pão, fui curado, gente, no caminho. Nunca mais, aleluia, tive esse problema e nunca vou ter. Você tá entendendo? Eu fui curado através da fé da minha mãe. Eu ali, quando criança, eu não entendia, com 7 anos de idade, mas a minha mãe tinha fé. Então eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe, Deus já a recolheu, né? Já descansa no Senhor, mas a minha mãe deixou um legado para mim. Por isso que eu prego para vocês, não prego apenas a teoria, a letra, mas eu tenho fé. Isso aconteceu comigo. Isso quando eu criança, e depois quando adulto também, mais recentemente, no ano de 2005, já morando em Curitiba, também me adoeci, e através da fé eu também fui curado. Claro
que houve medicamento, houve a parte médica também, mas se não fosse a fé, teve pessoas que não tiveram a mesma alegria que a minha. Ou seja, Jesus me curou completamente. Então por isso que eu amo falar sobre Jesus, falar sobre fé e falar sobre fé para a cura divina. Sabe por quê? Porque a conexão entre fé e cura física ou cura emocional é um tema recorrente na Bíblia. Desde o Antigo Testamento até os Evangelhos, vemos inúmeros relatos de pessoas que experimentaram a cura por meio da fé em Deus. E a fé não é apenas um conceito abstrato, mas uma força poderosa que pode transformar vidas de maneira concreta. Isso acontece nos dias atuais. Então, a fé como canal para a cura divina. Alguns exemplos. O servo do centurião, está escrito em Mateus 8, do 5 ao 13. A mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, Marcos 5, 25 a 34. O cego Bartimeu, está registrado em Marcos 10, 46. Tem tantos exemplos, mas esses 3 aqui foram curados pela fé. E como eu disse ontem e repito hoje, Jesus elogiava no final: vocês foram curados porque vocês tiveram fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, meu amado, Jesus cura e creia que hoje é o dia do seu milagre. Se alguém que está me ouvindo agora está enfermo, já vai dando tchau para essa doença. Em nome de Jesus, pela minha fé, e eu estou ensinando você a ter fé e crer em milagres. O mesmo Jesus que me curou quando criança e depois já mais adulto também de um outro problema, Jesus me curou, ele está disponível para curar você no dia de hoje. Creia, se creres, verás a glória de Deus. E é interessante que a fé também ela é uma chave para você acessar o poder de Deus. Exemplo, Jesus louva a fé do centurião e do cego Bartimeu. É o que eu falei, ele elogiava. Ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ou seja, a fé nos conecta com o poder infinito de Deus para curar. Então, para Deus não há impossibilidade. E também, sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então agora eu quero orar com vocês, orando com fé pelos enfermos. Se você está enfermo, creia, a oração da fé e a unção vai te curar nesta manhã. Creia nisso, receba o teu milagre, receba a tua vitória hoje, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, quero te agradecer porque a tua palavra é o livro da fé. E nós cremos 100% na tua palavra. E eu quero orar, Senhor, em favor dos enfermos, dos doentes, daqueles que estão enfrentando crises existenciais, crises emocionais, que seja a manhã da glória do Senhor se manifestando na vida dessa pessoa e ela seja curada hoje, ela seja totalmente liberta das doenças, das enfermidades e tudo que é mal saia agora deste corpo, desta vida, dessa pessoa que está até pensando negativamente, que haja uma completa libertação em o nome de Jesus. Seja abençoado e abençoada você que me ouve. Abençoa também aqueles que têm fé para semear, para plantar uma semente financeira em nosso ministério. Abençoa cada semeador e tenham todos um dia abençoado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você quer me acompanhar em algumas lives, nós temos no nosso Instagram. Segue a gente lá no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Um grande abraço e até a próxima. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.